da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e me fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Até aqui, oramos. Pai, muito obrigado. Tua palavra está aberta mais uma vez, assim no nosso coração. Senhor, mais uma vez eu te peço, com toda a humildade, que eu diminua nesta hora que tu cresças. Ô Senhor, eu preciso da tua presença mais uma vez na minha vida. Enche esse vaso, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração. Senhor, me use, me ajude. Senhor, e que o meu coração, essa palavra possa falar primeiramente comigo, Senhor, e assim também com os meus irmãos. Que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa, nesta manhã, ser novamente terra fértil, para que possa absorver aquilo que tu queres falar conosco. É o que nós oramos. Amém e amém. Muito bem. Quero falar hoje sobre o tema confiando em Deus. Não importa o que aconteça. Nós vivemos hoje um tempo em que os livros, quem gosta de ler? Você gosta de ler? Você gosta? Gosta também? Eu vou falar isso porque está sendo gravado. Nós vemos uma época em que os livros mais vendidos parecem ser aqueles que dizem como prosperar, dizem como ter sucesso, que dizem ou nos ensinam ou nos ajudam como ter uma vida confortável. Os livros de autoajuda, e talvez até os livros cristãos, vão se destacar quando eles vão abordar como ter uma vida boa, como ter uma vida de crescimento, uma vida de sucesso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nem ia falar sobre isso, mas até as igrejas que adotam esse tipo de modelo têm uma tendência a crescer um pouco mais. Mas quando tudo está bem, quando a gente está vivendo uma fase de prosperidade e de crescimento, parece ser fácil irmos para o culto, irmos para a igreja, parece ser fácil nós colocarmos a nossa fé em Deus. Essa que é a verdade. Mas o problema é que ninguém nos ensina ou nos orienta o que fazer quando tudo está mal. E o livro de Abacuque, meus queridos amigos e irmãos, nos desafia e nos ensina a colocarmos a nossa fé em Deus nos piores momentos.
motivo que o versículo-chave do livro de Abacuque, o versículo-chave está em Abacuque, versículo 2, capítulo 4, onde diz que o justo viverá pela fé. Mas a pergunta, então, dessa manhã é: como ter paz em tempo de guerra? Talvez a pergunta dessa manhã é: como ter integridade em tempo de perseguição? Talvez a pergunta dessa manhã é: como ter fé e esperança em tempos de angústia e de aflição? Vamos ao texto bíblico. Abacuque e o seu povo, ele era hebreu, estavam vivendo um período de caos, de calamidade. Seu país tinha sido invadido e saqueado pelo Império Babilônico. E eles perderam tudo que construíram e trabalharam para construir ao longo dos anos. Deixa eu trazer isso para uma realidade de hoje. Você poderia imaginar a soberania de Portugal ou do Brasil ser invadida por estrangeiros, por inimigos, de forma que eles interferissem na política, na estrutura e na economia do país, a ponto de repente, vai deixar um decreto assim, do dia para a noite, olha, confiscar todo o dinheiro da conta das pessoas. Você pode imaginar um cenário? É mais ou menos isso que Abacuque está vivendo no seu tempo. E trazendo então para uma realidade mais pessoal, para você tentar entender o contexto da mensagem, é como alguém que está vivendo um caos, é como se nos dias de hoje, alguém que estivesse perdendo tudo, perdendo os bens, perdendo a casa, sabe, alguém chegando lá e falando: olha, está tudo pegado. Trazendo para uma realidade pessoal, é como se alguém tivesse despedido, ou seja, demitido, perdeu o emprego, a estrutura financeira. Trazendo para uma realidade pessoal, para você tentar entender o contexto dessa mensagem, é como alguém que de repente perdeu a família, a saúde e a paz. Era isso que Abacuque estava vivendo, um período de calamidade, um período de caos. Deixa eu te dizer uma coisa: dificuldades todos nós temos no dia a dia. Às vezes a gente toma uma multa, né? Você não está, é alguma coisa imprevisível. Às vezes rebocam o vosso carro porque está mal estacionado. São os problemas diários, um pequeno incidente. Às vezes você amanhece e está vivendo um dia ruim. Nem todos os dias são bons. Mas, meus queridos, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um caos, alguém que perdeu tudo, alguém que perdeu absolutamente tudo. É isso que Abacuque está vivendo. E o interessante aqui que eu aprendo com essa passagem, que Abacuque é uma pessoa como eu e você, é um ser humano. E eu me identifico muito com Abacuque, porque a reação dele diante de tudo isso é a reação que certamente eu e você poderíamos ter. Uma reação de decepção, de questionamento. E o interessante então é que ele compartilha essa reação em 3 períodos
livro que ele escreve. E como ser humano, então ele questiona. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Vê se não parece comigo com você. Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele começa então a murmurar, reclamar. E ele começa assim: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nos sobrevém tudo isso? Até quando? Assim como você e eu. Até quando, Senhor? Até quando? Mas o interessante que o livro de Abacuque, na realidade, é um cântico e é uma oração. E ele está questionando. E o interessante é que Deus vai responder para ele. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Versículo 2, Abacuque 2, versículo 2 e 3. Versículo 2. Então, o Senhor me respondeu, ele está contando, e disse: Abacuque, vai, escreve a visão, e torna Abacuque bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que está ocorrendo e aquilo que se faz. Versículo 3. Porque a visão, Abacuque, é para um tempo determinado. Ou seja, o que está acontecendo neste momento é para um tempo determinado. E até o seu fim, Abacuque, falará e não mentirá. Mas eu vou agir. E se tardar, se demorar para eu agir, Abacuque, espera. Porque o meu juízo virá. E não tardará. Então começa assim. Ele começa a questionar, murmurar. Até quando, Senhor? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Talvez você chegou aqui com esses questionamentos. Senhor, eu tenho ido à tua casa. Eu tenho aos trancos e barrancos de serviço. Eu tenho tentado dar o melhor de mim, fazer o meu melhor. Eu sei que às vezes eu não mereço. Às vezes eu caio e levanto. Mas por quê? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Qual é o propósito de tudo isso? Até quando, Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Que Deus possa te responder. Quem sabe hoje, através dos sonhos, que Deus possa te dar uma visão daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele fez isso com Abacuque. Tanto questionar, Abacuque, Deus respondeu, falando para ele: Abacuque, eu vou agir. Calma, talvez você não está entendendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Abacuque. Pode até ser que eu demore. Pode até parecer que vai demorar. Mas a minha justiça virá. Eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Espere. É o que está em Abacuque capítulo 2, versículo 3. Meu irmão, minha irmã, eu espero que isso possa acontecer com você. Sabe? Porque 3 atos aqui aconteceram. Primeiro, o questionamento do profeta. Segundo, a resposta de Deus. E aqui está a chave da mensagem de hoje. Quando Deus responde,
isso com a ajuda de Deus. Você vai orar, nós vamos orar ao final deste culto aqui, e você vai pedir para Deus te ajudar nesse processo. Sabe por quê? Porque humanamente, como eu e você somos, é impossível. Mas eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, se o Espírito Santo te tocar nesta manhã, ele vai entrar na sua alma, no seu espírito, e vai fazer uma mudança, e ele vai te trazer força, esperança, e você vai reconhecer a soberania de Deus, e que o Senhor é a sua força e a sua salvação, e nada mais é importante do que isso. Que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, cheio desta força, dessa esperança, que o Senhor te enche, que o Espírito Santo de Deus te toque nesta manhã, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui, talvez as coisas não estejam a correr bem em algumas áreas da sua vida. Talvez a sensação que você está sentindo neste momento é que as coisas não estejam melhorando, não estejam avançando, que a sua figueira não esteja florescendo. Mas o princípio, mas o texto de Abacuque, nesta manhã, vai nos ensinar um princípio que poderá fazer toda a diferença, que é quando ele começa a profetizar, apesar da sua realidade, apesar das circunstâncias ao seu redor. Aqui é a chave. É aqui que vai mudar as coisas com Abacuque. Nós começamos vendo um homem ansioso, questionando, talvez blasfemando a sua realidade que ele está vivendo. Deus responde, Deus toca ele, e agora ele vai começar a fazer alguma coisa que vai mudar as circunstâncias. Quando ele começa a fazer a oração, a conhecida oração de Abacuque. Quem sabe hoje você não vai começar a semear essas coisas na sua vida, em áreas da sua vida que estão passando por um processo de dificuldade, que é a oração que eu considero a oração do ainda que. Esta é a oração da realidade de Abacuque, que vai lhe trazer força e confiança. A oração do ainda que eu repito, que é a oração que deu tema da nossa mensagem nesta manhã. Quando ele diz que ainda que, olha Deus, está tudo perdido, está um caos, minha vida está um deserto, minha vida está caótica, a minha realidade é muito difícil, tudo que eu vejo ao meu redor é um quadro muito complicado, mas a oração de Abacuque é ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ó Senhor, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, mesmo que tenha sido tudo roubado, Senhor, ainda que. Mas aqui, o princípio que vai fazer toda a diferença é uma palavra profética, ele diz o seguinte: ainda que tudo isso possa acontecer. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, Deus da minha salvação. Senhor, porque tudo passa, tudo acaba, mas há um dia determinado para eu voltar para a glória, e o que importa é minha salvação. Isto é a coisa mais importante. Senhor, ainda que eu esteja vivendo toda essa dificuldade, versículo 19: o Senhor é a minha força. Pode ser difícil, mas quando eu profetizo sobre a minha realidade, por mais difícil
Irmãos, vamos trazer isso para uma realidade de hoje, para você entender a mensagem desta manhã. Está começando o mês aí. E no primeiro dia útil da semana, vem os compromissos financeiros. O aluguel para pagar, a renda, a energia, a luz, a internet. Mas como fazer? Se ainda aqui o salário não seja suficiente, Senhor, ainda que a minha empresa não esteja dando lucro, ainda que haja desemprego, eu tenho absoluta certeza que o Senhor está providenciando a provisão. Senhor, essa é a nossa oração, meu querido, essa é a sua oração. Ainda que haja dívidas e mais dívidas que tem tirado a nossa paz, a nossa alegria e o nosso sono, o Senhor vai providenciar meios de você equilibrar as suas finanças. Que essa seja também a oração sua, que é a oração de Abacuque. Senhor, ainda que haja inveja, ciúmes, perseguições, traições e todo tipo de problemas à nossa volta, se está acontecendo com você, espere e se alegre no Senhor, que a seu tempo a luz do Senhor dissipará todas essas trevas que estão escondidas na sua vida. Está nublado, mas virá o sol da justiça. Se a sua realidade é que ainda, Senhor, que as ovelhas sejam tiradas do aprisco, sabe, ainda que as ovelhas sejam tiradas de você, e você começou com uma igreja e terminou numa célula de 5, 6 pessoas, ainda que, deixa eu te dizer uma coisa, querido, não tente achar que a situação que você está vivendo hoje é definitiva, ainda que pareça. Deixa eu te dizer uma coisa, a realidade de Abacuque começou a mudar, ele começou a ganhar alegria e esperança quando ele começou a entender que tudo está com o plano de Deus. E que Deus trabalha de muitas maneiras. E ao invés de você perguntar, Senhor, por quê? Até quando? Quem sabe seja o momento de você perguntar, Senhor, qual o propósito de tudo isso? Quando ele começou a profetizar no caos e na dificuldade, ele começou a compreender e perceber o processo. Que Deus nos ajude hoje, em nome de Jesus, a entender o processo. Às vezes você tem que passar por tudo isso, para que lá na frente você possa entender. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Você está ouvindo isso de alguém que já passou por alguns processos. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você tem que passar também. Às vezes as dificuldades nos trazem experiência. E ainda que você esteja vivendo um processo de perda, ainda que a sua colheita esteja demorando, eu quero te dizer, confie no Senhor.
Se alegre nele. Peça para ele trazer para você essa alegria. Foi isso que o Abacuque fez. Ele falou: Senhor, não importa a circunstância, mas eu me alegro, porque o Senhor é minha força, Ele é minha salvação. Eu concluo, meu querido e minha querida. Senhor, para você hoje será que você está disposto ou disposta a viver esse nível de confiança, de entregar a Deus todas as suas necessidades? Será que eu e você temos a maturidade suficiente para entregar a nossa vida a Deus, mesmo que a nossa necessidade seja urgente? Será que nós temos a confiança suficiente e a fé suficiente em Deus para reconhecer a soberania dEle, que tudo está no controle dEle, ainda que o momento que eu e você estejamos vivendo seja somente um momento de lutas e frustrações? Será que eu e você podemos confiar em Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que nós estamos querendo ou esperando? E é esse o desafio. O que Abacuque nos ensina? Que era um ano de lutas, mas a chave começa a mudar, a circunstância começa a mudar, quando ele pede a Deus força e confiança, a ponto de fazer oração ainda viva. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, meu querido. Se perdas estão acontecendo de uma forma acelerada em áreas da sua vida, de repente você olha para si mesmo e fala: Senhor, até quando? Mas a palavra do Senhor desta manhã é que espere nele. Pode até estar demorando aquilo que ele precisa fazer a seu respeito, mas a sua justiça e o seu agir virá. Enquanto não vem, você sai daqui nesta manhã pedindo a Ele força, coragem, que Ele te ajude na tomada de decisões, que Ele consiga de alguma forma trazer refrigério e alegria ao seu coração, para que você possa suportar tudo isso. Essa vai ser a nossa oração e nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Obrigado a você que conseguiu chegar até o final dessa mensagem. Talvez você esteja passando por dificuldades, você está no lugar certo, com a equipe certa, com a estratégia certa, e de repente os resultados não estão acontecendo. Confie em Deus, entregue a sua vida a Ele, confie nele. Coloque e deposite toda a sua expectativa nele. Eu tenho certeza que ele vai mudar essa situação. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Renato Braz. E pedir para você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, me ajude a fazer com que a palavra de Deus possa chegar a outras pessoas. Você não fez isso? Faça, me ajude. Gostaria de pedir.